Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Karine, nesse episódio é inevitável eu começar com um assunto, porque assim, no carnaval tinha 3 pessoas que eu ficava curioso para ver a fantasia. Um era Pablo Vittar, porque eu sou fã de anime, né? Eu gosto muito e nesse carnaval ela se fantasiou de Sakura, Naruto. Segunda era você, porque, né, ministra do amor. Foi. E a terceira era a Mulher Barbada. Uhul! Eita, eu vou te dizer, viu? Eu tô me sentindo agora, porque no meio esses três aí... Ó, é porque tu é amigo. Mas eu acompanhei, viu? Todas as fantasias de Mulher Barbada, que eu estava lá embaixo, me divertindo. Não, e ainda foi atual, porque teve Carla Perez, né? No mesmo ano que Carla Perez também se fantasiou como Carla Perez. Então, assim, ó. Muita sintonia. Atualizadíssima. Karine, apresente Mulher Barbada. Mulher Barbada não precisa nem de muita coisa pra falar, né? Porque é esse espetáculo, drag, atriz e cantora maravilhosa. E a gente fica muito feliz de tê-la aqui conosco. Aliás, a gente estava até brincando antes de começar a gravar, né? Que o Denis vai ter que voltar ao Que Nem Tu como Deidiane, porque o Rodrigo fez questão de vir como Mulher Barbada. Então, Desafiada, Deidiane. Muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Muito boa tarde, boa noite, bom dia pra quem vocês estão assistindo aí. Não sei que horas vocês estão assistindo. Mulher Barbada, a primeira pergunta que a gente sempre fala aqui é como a gente acaba passando por muitos momentos da vida do convidado, da convidada. Como foi a infância de Rodrigo e como foi ter o contato com a arte, ter o contato com o teatro, ter o contato com a dança? Eu tive uma mãe muito maravilhosa, assim, sem precedentes mesmo. Tive muita sorte. Dona Maria, e ela me incentivou muito, assim, todas as coisas que eu quis fazer na infância e adolescência, ela me colocou e me deu completamente, assim, suporte, apoio. Eu lembro que com, sei lá, 3, 4 anos de idade, eu não tenho uma memória clara disso, mas tem as fotos disso e eu acabo construindo essa memória, né? Mas com 3, 4 anos de idade eu já fazia parte das pecinhas da escola, né? Assim, era uma coisa que ela via que eu tinha interesse em dançar quadrilha de São João, ela me botava na quadrilha de São João, fiz teatro. Então, desde muito, muito, muito pequeno, eu já brincava e fazia dança, teatro, arte. Eu lembro de uma época que eu queria muito aprender a fazer artesanato e eu entrei numa turma de artesanato que tinha na minha escola, que só tinha senhora de idade, todas fazendo tricô, era artesanato com meia calça. E aí eu pedi minha mãe emprestada as minhas calças dela pra eu fazer. Então eu era a única criança de 10, 11 anos a fazer aquela atividade, assim. As pessoas sempre se cutucavam e se perguntavam, né, se minha mãe não se incomodava. Ela, por quê? Assim, meu filho tá só fazendo uma atividade que ele gosta, assim. E eu tive muita, muita, muita sorte mesmo de poder fazer tudo que eu quis. Inclusive, quando eu fiquei mais velha, fiz uma peça no meio da pandemia chamada Cartas para Minha Criança Viada. E eu tive a oportunidade de entrevistar minha mãe em uma das partes do processo. E aí, eu fiz várias perguntas para ela mesmo, assim, enquanto ela fazia algumas atividades que eu pedi para ela. E aí, uma das perguntas que eu fiz é: mãe, por que a senhora nunca me botou no balé? Eu podia ter esse corpo esguio, eu podia botar minha perna onde eu quisesse. Ela, tu nunca pediu? Tivesse pedido, eu tinha botado. Ela só encerrou com a minha carreira nesse momento. Não, a gente tava vendo, né, assim, um trecho desse vídeo que até tu colocou nas tuas redes sociais, né? E aí tu vai falando assim: mãe, quando eu te disse, quando eu me assumi pra ti, o que é que tu disse? Ela, olha, eu pensei que tu era alguma coisa de traficante, porque falou que ia acabar com a minha vida, mas depois era só isso, tipo, muito natural, né, assim, a tua mãe. Então, assim, a gente percebe que houve uma aceitação, um ambiente muito acolhedor nessa tua infância. E tu acha que esse ambiente te fez, assim, ser quem você é hoje, assim? Eu me pergunto quantos gênios e quantas criaturas fantásticas a gente perdeu pra homofobia, pela transfobia, pela lesbofobia, porque eu acho que se a gente tivesse mais mães como a Dona Maria, eu acho que a gente teria aí muitas crianças, não tô me colocando como gênia, né, mas quantas crianças poderiam ter seguido seus sonhos se as suas mães pudessem só enxergar elas como pessoas criativas, né? E acreditar em si mesmo, né? Assim. Minha mãe nunca se questionou, por exemplo, da minha sexualidade quando ela me colocou no teatro, na dança. Nunca isso foi uma questão pra ela, né? E nunca isso foi importante pra ela. Eu acho que
tem muito a ver com a forma como ela foi criada. Ela foi criada com muito pouco. Ela foi criada sem acesso a nada, assim. Os brinquedos dela eram restos de coisa. Ela fazia boneca com sabugo de milho, ela brincava com pedras. Isso era a infância da minha mãe, né? E quando ela percebeu que poderia me dar mais do que aquilo, ela queria me dar o mundo inteiro, assim. E era... Não era só os brinquedos, mas eram as possibilidades de vida mesmo, assim. Eu tenho a impressão de que se eu tivesse chegado pra minha mãe com qualquer sonho, eu falei, mãe, eu quero ser astronauta. Ela já ia perguntar, meu filho, você já sabe pelo menos andar de bicicleta? Vamos aqui vendo? Porque minha mãe era essa pessoa, assim, tudo que eu queria, minha mãe, primeiro, ela não chegava com um impedimento, mas a primeira coisa que ela perguntava, tá, como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai fazer pra isso acontecer, né? Eu acho que se a gente tivesse mais Donas Marias por aí, eu acho que a gente teria um mundo completamente diferente, assim, porque... Eu só pude sonhar com o que eu sonhei porque ela deixou, assim. E tu era uma criança tímida? Bastante. Eu fui uma criança muito tímida. Muito, muito tímida. Eu tinha vergonha de comer em público. Eu pedia pra minha mãe comprar a pipoca. Eu pegava o trem, né? Eu não morava em Fortaleza, eu morava em Pacatuba. E aí eu pedia pra minha mãe comprar a pipoca. E aí eu falava no ouvido dela. Ela abria a pipoca. Eu disse, não, quando chegar em casa. Eu não tinha coragem de falar em voz alta. Tanto que quando eu pedi pra minha mãe pra fazer parte de uma peça pra ela a primeira vez, ela ficou... Como assim? Tu nem fala em público, assim, mas... Enfim, eu era uma criança bastante tímida. Eu fui perder mais a timidez ali na adolescência, assim. Mas aí, por que essa criança que não falava e nem comia em público pede a mãe pra levar pro teatro? Olha, realmente eu não consigo... Eu não consigo dizer o que é que aconteceu, assim, porque eram peças muito simples, assim. As peças da minha escola que eu fazia parte eram Paixão de Cristo, era o casamento da quadrilha de São João, né? Eu acho que o que eu mais queria era fazer parte de alguma coisa em grupo, assim. Eu me sentia uma criança muito deslocada, então eu queria fazer parte de algum grupo ali. E eu acho que o grupo das artes foi o que eu mais consegui colocar coisas, assim. Foi o que eu gostava de pintar, eu gostava de fazer coisas individualmente. Então eu pude fazer ali em grupo com a galera, né? Mas eu não consigo dizer por que eu escolhi o teatro, assim, né? Que foi a primeira forma de arte, assim, que eu realmente me engajei, assim. Mas eu acho que na época eu queria tudo, assim. Eu também desenhava as minhas próprias roupas. E aí eu mentia, eu acho que também faz parte, né? Eu mentia muito. Eu dizia pras crianças... Crianças, não façam esse caso. Eu dizia pras crianças da minha turma que o que eu desenhasse, a minha mãe conseguia pedir pra lojas americanas produzirem, que a minha mãe trabalhava nas lojas americanas. Meu Deus, e as crianças acreditavam, porque aí eu desenhava, minha mãe levava pra costureira, que era a Ceissa, que eu ainda trabalho com ela até hoje. Levava pra Ceissa, a Ceissa fazia uma roupa e eu dizia... Olha o que elas americanas têm pra mim. Que querida. Eu era criança abusada. Roteirista, né? Vamos chamar de roteirista, não vamos chamar de mentirosa. Com certeza. Obrigado. Não, com certeza Americanas foi... O rombo da Americanas Fui eu. começou aí. Acabou aí, né? Certeza. Absoluta. E dentre várias facetas da arte que você teve contato, tem uma que chama muito a atenção, o que, pra quem está do lado de fora, parece... que é o que mais te encanta e te inspira, que é a música. Por que a música... Primeiro eu te pergunto, né? Chega, né? É isso mesmo? É o que a gente tem a impressão, assim, dentre todas essas possibilidades de arte, a música te mexe contigo? Eu acho que a música foi a que eu ganhei mais intimidade com o processo e com o fazer da música, né? Eu amo tudo, assim, eu adoro teatro, adoro cinema, eu adoro dança, né? Foram coisas que eu já testei na vida, já fiz parte de espetáculos de dança, de teatro, de tudo isso. Eu amo fazer teatro também. Mas eu acho que tanto a feitura quanto o de fato colocar, assim, os pés em cima do palco pra cantar, tem feito cada vez mais sentido pra mim, mas não foi a primeira coisa que eu fiz. Inclusive, quando eu comecei a ter uma vontade de fazer música ali com 15, 16 anos, eu era fui muito criticada. Nossa senhora, na escola tinha todo ano um evento cultural de línguas, né? Língua inglesa e espanhola. A gente tinha que apresentar números musicais de dança, de teatro, tudo nessas línguas, né? E eu queria fazer um número de música, cantar pela primeira vez em público, assim. E eu tava muito, muito nervosa. E aí tudo bem, vamos aqui, vamos ensaiar. E eu ensaiei com os meus amigos. Mas, uma vez eu tava passando pela escola, era uma escola bastante grande, eu passando, assim, pelo um outro coral da minha equipe. Eles dizendo que, meu Deus, a gente tem que dar um jeito de tirar o Rodrigo do grupo de música, porque ele vai estragar tudo, não sei o quê. E me limaram do negócio, e aí eu fiz um número de dança no lugar com a mesma música. E isso me doeu muito. E eu fiquei sem poder cantar, assim, sem ter coragem de cantar. Eu sofria muitas críticas do meu avô também, porque eu era um adolescente
punk rock, então eu gostava de cantar rock, então eu gritava muito no banheiro, eu cantava a plenos pulmões, então eu comecei a ouvir muito que minha voz não era boa, que eu não sabia cantar e tal, e aí eu fui me retraindo, né? E aí em 2010 eu entrei pros princípios básicos de teatro, do Teatro de Alencar, né? E lá eu tive a oportunidade de dividir com uma galera que faz música, o Caio, a Viviane Brasil, o Felipe de Paula, né, que trabalha bastante com música aqui. E aí com os meninos eu comecei a me soltar mais, assim, os meninos foram me ajudando a chegar nesse lugar e tal. E aí eu comecei a cantar, mas muito ainda timidamente. Aí em 2011, um amigo meu que também tocava timidamente, porque todo mundo dizia que ele tocava mal e todo mundo dizia que eu cantava mal, e vamos fazer mal juntos? E a gente começou a fazer música juntos, e a gente fez a nossa primeira música, que ganhou um festival, inclusive, da juventude, do Cuca, há 36 mil anos atrás. E aí foi aí que, de fato, não, se eu gosto disso, eu vou estudar isso, e vou fazer isso com o mesmo apreço que eu faço teatro, que eu faço dança, que eu faço tudo que eu fazia, né? E aí a música foi ganhando mais força dentro de mim, e aí eu virei esse homem louco que se veste mulher e canta. E quando é que tu percebe que pode ser tua profissão, assim? Porque acho que começa muito nessa vontade infantil e até um pouco de se entender e se descobrir, né? Assim, de falar pros outros e de se enxergar mesmo, né? E de se fazer enxergar também, né? Mas assim, quando é que tu percebe que, opa, eu vou focar nisso aqui, eu posso ser artista profissional? Eu não sei se tem um momento, assim, exato, porque tudo que eu sabia fazer, eu monetizei em algum momento da minha vida, assim, tipo, quando eu era criança eu gostava de desenhar e eu me formei em moda por causa desse apreço por desenhar corpo humano, desenhar roupa, né? E percebendo que eu não ia entrar na moda nesse sentido, eu comecei a fazer figurino pra teatro, que era a coisa que eu fazia, né? E até hoje eu ainda desenho e trabalho alguns figurinos meus. Então é uma coisa assim que quando eu percebi que cantar era uma das facetas que eu podia trabalhar ali, eu comecei a cantar no teatro, eu comecei a fazer peças que precisavam que precisavam de cantores, e aí comecei a fazer um bico aqui no bar e tal, e aí isso foi virando a minha coisa, assim, tipo, tudo que eu sei fazer, tal hora eu transformo numa coisa. E aí, por isso que eu gosto muito de fazer drag, porque tudo que eu sei fazer, minha drag pode fazer. Se eu quisesse aprender, dar aula de matemática, eu poderia arranjar um jeito de fazer isso de drag, né? Então, tipo, eu nunca fiz essa virada. Eu acho que foi galgando aos poucos, assim, e aí acaba que por isso ter virado a minha paixão mesmo, assim, eu fui dando mais valor a isso, assim, fui colocando mais trabalho nisso, né? E aí acaba que no teatro eu tô cada vez menos presente, assim, eu ainda faço algumas coisas, mas não tanto porque eu invisto muito meu tempo na música hoje em dia. E o jovem que escutava punk rock, escuta o que agora? Tudo nesse mundo. Nossa, eu sou muito, 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 muito eclética, mas por causa das coisas que a drag me fez fazer, né? Tipo assim, durante muito tempo eu fazia o aniversário da Britney Spears. Então eu passava um mês ouvindo só Britney Spears, por mais que eu não goste do trabalho dela, mas eu passava um mês. Eita, você é cancelada. Gente, eu não gosto muito do trabalho da Britney. É que eu sou o time Beyoncé, gente. Mas enfim, aí eu aprendi. A gente fez um espetáculo uma vez chamado Levianas, era eu e o Silvério. E aí era um espetáculo de brega e sertanejo. Então eu passei um mês da minha vida só escutando Marília Mendonça, só escutando Nayara Azevedo. E amo, hoje em dia amo muito. Na época, assim, o Silvério me propôs isso e eu propus cantar Diana, Fafá de Belém, que são as gatas do brega que eu gosto muito, né? E aí ele me mas vamos fazer também Maraísa, Marília Mendonça. Eu fiquei, será? E aí comecei a ouvir, comecei a ficar viciado. Então, tipo, é uma coisa que eu escuto ativamente, né? Assim, Marília Mendonça eu escuto muito ainda. Então acaba que eu escuto de tudo, assim, mas de vez em quando eu ainda. Inclusive no meu álbum, é um álbum muito de rocker, assim, né? Uma coisa que o meu tutor, que é o Guilherme Castrup, né? Que fez a tutoria comigo nesse processo do meu álbum, ele falou: eu acho que tu é a primeira drag queen roqueira do Brasil, porque é um álbum que tem muita vibe de rock, assim, né? Eu consegui reviver um pouco dessa minha vontade de fazer rock, que nunca passou, assim, eu continuei cantando rock aqui e ali onde cabia, né? Aí mistura com Ivete Sangalo. Mas até mesmo no bloco, assim, o bloco também foi uma surpresa, assim, eu nunca imaginei que eu ia cantar num bloco de carnaval. Outra coisa, quando eu era adolescente, eu dava aula de axé numa escola comunitária que tinha na favela do lado da minha casa. Era axé ou era swingueira, não, né? Eu dava aula de axé, mas eu tinha aula de swingueira, de forró e de salsa. E não conseguia entrar na de hip hop, porque eu era muito ruim no hip hop, mas
Resolvi isso na terapia depois. Mas eu dava aula de axé, tipo, era uma das contrapartidas. Pra você assistir todas as aulas sem pagar, você tinha que dar aula de alguma coisa com a turma, né? Eu não era o professor principal, mas eu ajudava as meninas e meninos a dançarem no axé, né? Então era uma coisa que o axé sempre viveu na minha vida ali, mas eu nunca, gente. Eu ia pras aulas com minha camisa do Evanescence, eu ia pras aulas com a camisa da Avril Lavigne, eu ia de munhequeira. Eu era, de fato, um garoto emo, roqueirinho, indo pras aulas de axé. Era completamente Meu Deus, a gente tinha que achar destoado. essa foto aí, né? Eu alisava o cabelo, fazia franja, tudo isso, gente. Meu Deus. Mas era aqui, ó. No axézão da Bahia. E o bloco foi essa surpresa. Mas ainda assim, no bloco, a gente ainda bota uma guitarra pesada, a gente ainda encontra um lugar pra trazer esse rock and roll aí, né? Mas é uma mistura também, um bloco, assim, do forrozão, axé, a gente faz uma lambada. E tal hora, tipo assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse cantar isso. E cantou. Assim, tipo, o quê? Assim, quem que de repente entrou no teu repertório e que tu fala, meu Deus do céu. Quem diria? Quem diria? Eu acho que teve assim, de todas as coisas que eu já cantei Aerosmith, que era uma coisa que eu na adolescência gostava muito, mas era muito complicado pra eu cantar porque eu não tinha técnica e eu, né, administrei isso. Cantei muitas coisas assim de cantoras grandiosas, Nina Simone, Etta James, muitas grandiosas, mas a coisa que eu mais saí do palco e chorei porque eu consegui fazer foi Celine Dion. Eu nunca imaginei que eu ia cantar uma música da Celine Dion tranquila. Eu chamei um bofe de terno pra fazer o Frank Sinatra, foi uma coisa assim. Nunca me senti tão diva. E eu não era bonita na época, gente, mas eu acreditava, sabe? Era bonita de ver. Eu era bem estranha, mas assim, eu acreditava tanto. Eu consegui uma parceria com uma loja de aluguel de vestido, porque eu não ia ter tempo de fazer um vestido, né? E aí eu consegui uma loja que tinha um vestido perfeito do jeito que eu queria. Enfim, foi um momento mágico, assim, mas eu também nunca imaginei que um dia eu ia cantar Celine Dion. Eu ainda não tenho coragem de cantar Mariah Carey. Quem sabe aí Eita, futuramente. quem mas sabe? não tenho coragem. E o que mais te deixa feliz ao subir ao palco? Cantar as músicas dos meus amigos. Essa é a coisa que... Nossa, eu amo, gente, eu amo. Eu amo porque eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que eu considero geniais, assim, de fato. Eu olho pra essas pessoas, eu vejo elas produzindo, trabalhando, fazendo suas próprias coisas e eu penso, cara, eu tô trabalhando com gênios, assim, né? Tem um cantor que eu já gravei uma música dele chamado Caio, que é o da outra galera, que faz aqui uma música, que trabalha hoje em dia com reggae, né? Mas eles fazem muita coisa. E o Caio foi um desses meus amigos quando eu tinha 18, 19 anos, assim, que me incentivou muito a cantar, a fazer música e tal. E hoje em dia eu tô tendo a possibilidade de gravar mais outra música dele, então pra mim essa é a coisa, assim, toda vez que eu termino, e era uma canção que ele compôs há 10 anos atrás, esse álbum que eu tô regravando a música dele, fez 10 anos ano passado. E ela nunca foi gravada, de fato, ela existe um EP gravado, assim, no celular, na internet, e é isso, assim, esses são os momentos que eu fico muito feliz de estar em cima do palco. Quando eu posso dar vida à música de um querido, um amigo, sabe? É o meu que um pouco do processo, assim. Como aconteceu com as travestidas, por exemplo, né? Uma coisa coletiva. E aí você sobe e vê uma que tá brilhando ali, depois você entra, e é realmente uma coisa coletiva. Aí meio que isso também, né? Assim, essa história de colocar todo mundo pra cima. Então, você tá lá cantando de outra pessoa que você conhece, admira, e acaba também levando as pessoas junto, né? Então é meio que um movimento, assim, de impulsionar mesmo, né? Assim, as pessoas. Tem também as entrelinhas da música, sabe, assim? É tipo de ter... Eu gravei Ressaca, né? Meu primeiro single é de uma amiga, Clau Anis. E antes de gravar Ressaca, ela me convidou pra cantar essa música num show com ela. Ela disse, olha, eu tô com essa música que eu nunca consegui gravar, porque eu acho que ela não tem minha cara. Vamos cantar junto, ver se... Eu acho que é a cara da Barbada. E aí, deu certo, eu gravei. Mas o que foi legal no processo foi a gente sentar pra conversar, beber uma cerveja e falar por que ela escreveu essa música, de onde surgiu. E eu poder, depois que gravar a música, ter que conversar com ela e, amiga, eu acho que a música veio por esse lado pra mim. E a gente ter... Isso também pra mim é muito precioso, assim, porque é uma troca, né? Assim, não é só... Eu não tô ali só pegando a letra e a canção que uma amiga fez. A gente tá dividindo uma história agora, né? E pra mim isso é muito, muito precioso. Legal. Como é que nasce a Mulher Barbada? Meu Deus, coitada. Não, a bichinha caiu de paraquedas.
Na verdade, eu também nunca imaginei que eu fosse fazer drag. Eu nunca imaginei muitas coisas que eu faço hoje em dia. Nunca imaginei que eu ia fazer drag. Era uma coisa que eu tinha muito respeito, muita admiração, desde muito cedo. Mas você acompanhava? Sim, sim. Eu fui avidamente assistir a primeira temporada de RuPaul assim que saiu, assim. Eu já era muito fã das travestidas, antes de fazer parte das travestidas, né? Então era uma coisa assim que, por causa delas, eu conheci o mundo drag com 16, 17 anos, né? Pra vocês verem como elas estão velhas, desde Piaf, uma senhora. Não, mas elas eram novinhas também. E então eu tinha esse apreço, assim, eu não conheço drag porque eu vi na televisão, eu conheço drag porque eu vi na rua acontecer, né? E então por isso eu tinha muito respeito. E a gente ouvia muito na cidade de Fortaleza que a arte drag era só um bando de viados fazendo bichice em cima do palco. Nossa, eu ouvi isso muito de diretores que eu apreciava. Então, eu tinha essa reserva também em fazer, sabe? Será que eu quero me colocar nesse lugar? Eu trabalhei com arte queer durante um tempo ali entre 2010 e 2012, muito do jeito que eu sabia e queria fazer, mas que não era relacionado necessariamente com drag, né? Mas eu era muito encantado pelas travestidas. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer parte do coletivo, foi pra começar o trabalho Quem Tem Medo de Travesti. Que era um espetáculo que, na época que foi concebido, era pra ser atuado pelo Silvério Pereira, Jesuíta Barbosa e Fabinho Vieira. E Denis Lacerda. Esse era o elenco da época. Mas as travestidas mudaram depois, né, que essa peça não foi pra frente, o BR Trans aconteceu. E quando o Silvério foi fazer de novo, ele convidou outros atores da cidade, e eu fui o único que fiquei num elenco, né, assim, dos outros atores mesmo. Era um processo... Não digo que por causa do processo eles desistiram, não. Acho que por falta de afinidade mesmo com o processo mesmo. Não era nada impossível de fazer, não, assim. Mas foi um processo longo, foi um processo bonito, mas também doloroso, né? A gente teve que entrar ali nos baús que estavam bem fechados, né? Fala muito das personalidades dos atores e atrizes que estão em cima do palco, então não tinha como não passar por isso. E aí... Numa reunião de planejamento do ano, eu fui convidada, porque enfim, eu era do elenco, né? E aí o Silvério... em janeiro a gente tem um cabaré, vamos fazer. Eu não vou estar na cidade, mas a Dediane faz. E aí, você quer fazer um cabaré? Aí eu, quero. Não tinha nada, não tinha maquiagem, não tinha roupa, não tinha nada. Eu só, muito cara de pau, falei, quero. Faço, é dia 29, tá bom, tô tranquilo. Cheguei em casa, falei, mãe, a gente precisa resolver isso, porque eu não tenho uma calcinha. Ela falou, tá, calcinha eu tenho umas 3. A gente pode partir daí. E aí a gente foi... pensando, eu fui pesquisando como fazer o corpo, como fazer os seios, fui pesquisando tudo, as meninas me emprestaram peruca, corset, e a gente foi levantando essa primeira montação, né? E aí fiz tudo, e aí me apresentei, a galera curtiu bastante, e a Dediane, agora é com vocês... Bicha, como é teu nome mesmo? Aí eu fiquei... Bicha, eu não tenho um nome... Vamos de Mulher Barbada, porque eu tinha uma banda de rock na época chamada Mulher Barbada dos Caixeiros Viajantes. Mas eu não me montava, eu era só andrógeno, assim, mas eu não me montava, não tinha essa pretensão de ser drag. Eu fazia um glitter no olho e acabou. E aí ela falou, bicha, esse nome é uó, pelo amor de Deus, como é que a senhora vai subir com esse nome? E eu falei, bicha, bota o nome, fala, depois a gente resolve isso. Com vocês, Mulher Barbada. E aí, depois disso, aí, todo mundo comentando, e aí as casas, inclusive, disseram, esse nome é muito difícil da gente vender um show, dizer que é a Mulher Barbada que vai fazer. Mas o nome foi pegando tanto, assim, que aí o Silvério disse, não, bicha, se você for mudar agora, nada vai pegar como Mulher Barbada. Ninguém vai lembrar. Se você mudar o nome pra Stephanie, vai ser Stephanie, a Mulher Barbada. Então fica como Mulher Barbada mesmo. E aí a Mulher Barbada Mas eles aconteceu. disseram que era difícil porque não era, tipo assim... Porque não é um nome próprio, né? formato Não é um nome próprio, assim, não é tão comum. Quer dizer, na verdade é bem comum ter drags com sobrenome Raio Laser, por exemplo, né? Não é um nome próprio. Mas eu não tinha nenhum nome próprio no meu nome, né? Meu nome era Mulher Barbada. Mas lá fora é bem comum, assim, a gente tem várias drags muito famosas que tem nomes de objetos. The Fame, por exemplo, a fama não é um nome real, né? E é bem comum lá fora. Na época, assim, pra mim era disruptivo, era interessante. Eu tinha uma imagem um pouco mais andrógena também, né, na minha drag. Minha drag não era tão feminilizada, não era tão gardota, tão bonita, foco aqui. Então, na época, parecia que combinava, assim, né, com... Não, e até o próprio fato de você deixar uma barba, né, assim. Eu acho que já vai mostrando um pouco do que vem nessa tua personagem, né, assim. Por que tu resolveu deixar essa barba? Porque tu já vinha com esse nome? Ou, tipo, amada, sei lá o que aconteceu. Olha, foi um pouco de amado o que aconteceu. Porque, na verdade, quando eu... Antes de começar a drag, já tinha essa banda, Mulher Barbada dos Caixeiros Viajantes. E a grande questão dos Caixeiros Viajantes é que a gente escolhia músicas femininas pra fazer na minha voz. E eu tenho uma voz
com bastante extensão pro agudo, né? É onde minha voz brilha mais. Então a gente escolhia músicas bastante agudas para um homem cantar. E aí eu lembro que a namorada desse meu amigo na época, ela ouvia a música e aí a gente tava procurando nome pra banda. A banda não tinha um nome ainda. E aí ela ouvia a música, é onde ela comentou assim: Rodrigo, parece. É tão engraçado, porque parece uma mulher, mas aí quando a gente te conhece, tu é esse homem barbado. É tipo uma mulher barbada. Hahaha, risa, e todo mundo se olhou assim. Esse é um nome bom pra uma banda. Aí a gente montou o nome da banda, a Mulher Barbada, e os Caixeiros Viajantes, porque a gente era muito viciado em Johnny Hooker. E na época o Johnny Hooker não se chamava Johnny Hooker, ele chamava Johnny and the Hookers, né? O nome da banda dele. E aí a gente ficou nessa. Não, vamos criar um nome pra banda, e ficou isso, o nome da banda. Mas aí acabou que, por causa da banda, eu não tinha mais coragem de tirar a barba. Eu não tirava mais a barba. E quando começou o negócio da drag, eu achava que a banda ia durar muito mais tempo do que a minha drag. Eu achava que eu ia trabalhar com essa banda muito mais. A gente já tinha música autoral, já tava rodando na cidade, então eu pensei, não vou tirar minha barba, eu preciso dar um jeito aqui. E eu já tinha outras referências de drags barbadas. Eu não comecei isso, né? Muitas outras. Inclusive a primeira maquiadora da RuPaul, que foi o braço direito dela, era uma drag barbada, né? Matu Anderson. Então eu já tinha essa referência na manga, né? Só precisava botar, vender, né? Só precisava fazer funcionar. E agora as coitadas aí estão tentando botar até no nome, né? Tem que explicar que meu nome não mudou, mas é isso. E qual era a diferença do cenário drag em Fortaleza que tu encontrou lá atrás quando começou e hoje? Eu vou dizer que o cenário de Fortaleza é muito privilegiado, e eu vou dizer também com tranquilidade que foi por causa das travestidas. Eu acho que as travestidas tiraram um pouco essa identidade da arte drag do gueto, sabe? Como se a arte drag só pudesse acontecer na boate. E eu digo isso com tranquilidade porque eu vi isso acontecer de fora, não fazendo parte, né? Quando eu entrei, as travestidas já eram um grupo consagrado. Elas já eram drags e performers muito famosas na cidade, né? E quando a gente percebe... Isso é um comentário que eu escuto muito. Fortaleza tem muita gente queer nas ruas, nos eventos, nos bares, né? A gente tem uma cidade muito queer. E quando eu viajo para outras cidades com arte drag, eu percebo como essas outras cidades a drag já ainda é colocada nesses lugares do gueto, sabe? Ainda é colocado nos lugares na mostra LGBT, sabe? E com as travestidas, eu acho que isso mudou o cenário de Fortaleza. Quando eu comecei drag, eu já cheguei em Fortaleza, eu já comecei a trabalhar nesse cenário, onde as travestidas levavam as divas da boate pra cima do palco dos teatros principais da cidade, né? Do Teatro Já Zé de viajava Alencar, também pra fora, né? já levava esse trabalho de arte, transformismo e drag pra fora, como uma exportação. E as travestidas nunca tiraram o mérito das divas da Divine disso, né? A gente sempre reverencia elas, porque de fato foram essas drags que fizeram as travestidas começarem a pensar em arte drag para além da boate, assim, por mais que elas só tivessem a boate para fazer na época, né? E hoje muitas delas fazem eventos, fazem coisas para além da boate por causa que o cenário de Fortaleza não é mais o mesmo, né? Se a gente for pensar tudo bem que as coisas mudaram muito na pandemia, né? Era uma arte, de fato, muito voltada para a noite. Mas, se você for olhar para outras outras cidades do norte, ou cidades como Salvador, por exemplo, que é uma cidade que é predominante a arte lá na música, no teatro, no cinema, mas a arte drag ainda encontra dificuldade a atravessar essa barreira da boate, do show, da mostra LGBT e tal. Sendo que a gente tem artistas drags incríveis no Nordeste e no Norte inteiro, assim, sabe? Inclusive, muitas que hoje são muito ícones, né? Assim, o Alan falou da Pablo, mas tem várias outras, né? Que ganharam essa referência nacional, até fora do país, né? O próprio RuPaul's, né, que inspirou, hoje bomba. Pois é. Acaba ajudando a popularizar. As pessoas confundem muito tudo, assim, do que de fato, o que é drag queen e chegam pra ti, porque eu achei engraçado, porque eu até tava falando pra Karine, né? Karine, coincidentemente, nessa semana aconteceu uma coisa que o pessoal caiu em cima e com razão, porque na semana que a gente grava na semana do Dia Internacional da Mulher, né? E a Rita Von Hunt, que também é uma drag queen, ela foi convidada para um evento sobre o Dia da Mulher, para falar sobre representatividade do Dia da Mulher. E até ela explicou que quando foram explicar o que era o evento para ela, não explicaram que era isso, que o evento era isso, e obviamente ela não tinha que estar nesse evento por não ser uma mulher.
E nessa semana eu vi tu se posicionando sobre isso, eu vi tu colocando, inclusive, que assim, várias vezes as pessoas também te chamaram para eventos com esse objetivo. O que acontece? Eu acho que existe uma confusão, assim, e não é de hoje, né? Uma coisa assim que outras drags, mesmo de outras configurações, mesmo sem suas barbas, outras drags também enfrentam muito isso, assim, das pessoas ainda não entenderem a diferença entre gênero e expressão artística, né, assim. É claro que existem drags de outros gêneros que não o masculino, né, eu sou um homem cis que performa drag, mas eu tenho várias amigas travestis e trans que fazem drag, amigas mulheres cis que fazem drag, homens héteros que fazem drag. Não conheço muitos, mas eles existem, estão aí. Procurem, eu não os conheço. Mas eles existem. Eu ouvi dizer já, historificado, que existem homens héteros que fazem drag. Então, tipo assim, drag é uma coisa artística que não tem nada a ver com a minha identidade de gênero. Assim, não quer dizer nada. Eu não preciso... pertencer a nada pra ser drag. Qualquer pessoa pode fazer drag. Mas, enfim, existe essa confusão das pessoas acharem que por ser drag você tem que ser de um jeito. Mas quando eu comecei a fazer drag, uma coisa que eu ouvia muito, por incrível que pareça, é que as pessoas achavam que eu era uma mulher cis que botava barba pra fazer drag. Galera chica, né? Mas eu sei que não é porque eu era feminina demais, não é porque eu parecia muito mulher, mas porque ninguém conseguia botar na cabeça que um homem ia fazer todo o esforço que eu faço de botar enchimentos, espartilho, peruca, maquiagem, horas e horas e horas, e manter a barba. Então, na cabeça da pessoa mais conservadora, ficava, não, um nó, né? pode ser uma mulher que botou uma barba. Não pode ser um homem que deixou a barba e fez o resto. Então, eu ouvi muito isso, né, no começo. E hoje em dia as pessoas ainda não conseguem identificar, mas hoje porque me leem como uma pessoa trans não binária, talvez, mas muitas pessoas, porque no recorde de convites é o Dia da Visibilidade Trans. Nossa, é recorde. Gente, muitas mostras, eventos, shows, parcerias em alusão ao Dia da Visibilidade Trans. E aí, em segundo lugar, o Dia da Mulher também, que eu recebo até parabéns. Me marcam em postagens, é babado. É babado. Mas é uma coisa que eu tento me sair de uma forma, não positiva, mas de uma forma mais educada. Porque eu sei que tem gente que é ofensiva e tem gente que é desinformada. São coisas completamente diferentes. E nas minhas redes sociais, cada vez mais, eu recebo gente desinformada e menos gente mal intencionada. Porque essas pessoas realmente já viram bem claro que eu não tenho papas na língua. Mas algumas pessoas ainda são desinformadas. E teve gente até que me mandou parabéns, me marcou em postagem. Eu fui lá explicar e tal. Aí falou assim, não, mas você ainda é uma representatividade para todos. Eu falei, calma, que eu não represento nem eu mesma. Eu tenho uma representante jurídica, que é a Peixe Mulher, que é a minha produtora. Então, calma. Mas é isso, assim, acho que as pessoas ainda têm essa dificuldade. Mas, assim, eu entendo que eu tô num lugar de conforto, porque eu tenho uma vida de um homem cis, e se tem uma pessoa que tem mais privilégios do que eu, só um homem cis, branco, hétero. Então, eu me valho disso pra ter mais paciência, pra explicar mais, pra dar mais aula, pra ser mais palestrinha. Adoro dar palestra, então eu fico, sabe, eu deixo o papo rolar quando acontece isso comigo, sabe, assim. E quais são as coisas, características que a mulher barbada ganha que o Rodrigo não tem? Acessos. Entradas. Não, na verdade, eu acho que... É possível dissociar ou não? Acho que sim. Na minha vida, eu dissocio na maior parte do tempo. Não sempre, mas na maior parte do tempo. Eu acho que são duas figuras que existem, que frequentam o mundo e que reagem diferente ao mundo, porque as pessoas reagem diferente a elas, né? As pessoas reagem muito diferente quando encontram com o Rodrigo e com a Barbada. E isso é uma coisa que eu já percebi, assim, mas que cada vez mais tem ficado forte, assim, pela Mulher Barbada ter ficado uma figura mais conhecida do que a do Rodrigo, né? Durante muito tempo, a minha imagem de Rodrigo... Eu tô dizendo assim, no núcleo que eu trabalho, que eu frequento, dos artistas e tal, as pessoas conheciam muito mais o Rodrigo do que a Mulher Barbada. Assim, era uma coisa nova no começo, né? E agora que eu sou mais conhecida como Mulher Barbada, as pessoas até esquecem um pouco que o Rodrigo existe, assim, porque às vezes as pessoas nem me reconhecem desmontada. Então, tem um tratamento completamente diferente. Desde às vezes, por exemplo, com a minha banda, né? Hoje eu trabalho com uma banda majoritariamente de mulheres, assim, né? Então eu acho que eu não enfrento mais isso. Mas no começo, quando eu
trabalhava com bandas que tinham muitos homens cis, o tratamento era o Rodrigão, e aí, Rodrigo, brother, não sei o quê, bate nas costas. E quando era barbada, tinha uma reverência, beijar na mão, né? Então tinha todo um tratamento, assim, que é o tratamento que na cabeça deles era reservado às mulheres e era reservado à mulher barbada. E aí, isso pra mim era engraçado, mas eu entendo também, né? É uma figura artística ali que às vezes eu tô realmente diva e com muito brilho e tudo mais, as pessoas ficam, né, impressionadas. E o Rodrigo é mais mirradinho, chega ali de vez em quando faz uma putaria, mas é mais discreto, entre bastante aspas. Daqui a pouco aparece uma foto minha no carnaval, toda de rosa, nada discreta, mas geralmente o Rodrigo é um pouco mais discreto que a barbada. Mas e esse tratamento faz com que eu reaja diferente, né? É impossível. É impossível que eu reaja igual um cara que chega aqui, brother, não sei o quê, e uma pessoa que vem beijar a minha mão, né? Então, essas micro reações que vão surgindo vão mudando a mulher barbada de uma forma completamente diferente do Rodrigo. E tu chegou a algum momento a ficar, meu Deus, a mulher barbada tá ficando maior do que eu? Já. Assim, existe assim, né? Acho que você pensa, meu Deus, a gente tá falando, será que vai vir de mulher barbada? Vai vir Rodrigo? O Rodrigo a mulher barbada. E aí, assim, isso bate, assim, de pensar, inclusive, de como você vai se posicionar em alguns momentos, né? Assim, de quem vai aparecer. Hoje não. Hoje, de fato, eu já tô bem mais resolvida com isso, assim. No começo, sim. No começo, primeiro que eu tava em um relacionamento e eu sinto que as coisas não aconteceram por causa disso, tá? Mas só dizer um beijo, meu ex-namorado. Mas o meu relacionamento acabou exatamente quando eu comecei a fazer drag. Quando eu comecei a fazer drag, eu andava mais com as unhas pintadas, o corpo depilado. Eram mudanças físicas, né? Eu raspava a minha sobrancelha. Aparecia com a maquiagem borrada, às vezes. Eu comecei a usar mais maquiagem de boy, né? Então, minha vida foi sendo inundada pela mulher barbada a ponto do meu relacionamento ruir, assim. Por mais que não tenha sido o motivo principal, é impossível meu corpo desassociar disso, né? Eu percebi que quanto mais meu corpo ficava feminino, mais eu me dava mal nesse relacionamento, né? Então, foi muito difícil pra mim. E aí, depois de um tempo, eu percebi que a mulher barbada era muito mais valorizada do que o Rodrigo. E na minha cabeça ainda não tinha dado o clique de que a mulher barbada só existe porque o Rodrigo faz tudo isso. Né? Pra mulher barbada chegar lá e pra ela ser maravilhosa, ser divina, existe, durante, aliás, 3 horas de evento que eu faço, existe um trabalho árduo do Rodrigo que vai em todos os ensaios, quando não tem dinheiro, vai de bicicleta, que faz toda a coisa, que passa noites e noites acordado fazendo peruca. É o Rodrigo que lá aprende, que junta a grana, que dá um jeito de comprar toda a maquiagem, que aprende a técnica, que ensaia a maquiagem antes. Rodrigo faz muito pra mulher barbada chegar lá e receber todas as flores sozinha. Mas quando ela recebe as flores, eu sempre dou um tapinha nas costas do Rodrigo. Quando eu recebo um elogio do meu figurino, quando eu recebo um elogio da minha peruca, eu sei que teve um trabalho muito árduo do Rodrigo. Mas demorou muito pra eu entender isso. No começo eu ficava, Rodrigo é um grande bosta, eu não preciso nunca mais, vou aqui passar o dia de peruca. Porque é uma coisa que mexe com a cabeça, né? E eu não sou a única drag que presenciou e passou por isso, né? Foram conversas que eu tive, inclusive, com a Deidiane, assim, quando ela relutou muito a mudar, por exemplo, o arroba do Instagram. Parece uma bobagem, mas é um momento que um pouco que o Denis Lacerda morre um pouco ali. Sim. Eu vou deixar bem claro que a minha identidade artística principal é a Deidiane Piaf. E com a Mulher Barbada surgiu muito isso, né? Tanto que hoje eu tenho um perfil pessoal secreto, Gardarachete Chaves, que minha personalidade está lá, minha vida está lá, é ainda viva, ainda acontecendo, né? E aí, quem seria Rodrigo se não existisse Mulher Barbada? O que professor de diferente? matemática, aquela. Olha, eu não faço ideia, porque as construções da minha vida foram todas acontecendo muito naturalmente, assim. Então, eu nunca planejei, passei meses e anos planejando a Mulher Barbada. Ela foi surgindo, ela foi virando o que ela virou, né? Então, eu não consigo nem elocubrar o que seria do Rodrigo sem a Mulher Barbada. Eu acho que eu ainda trabalharia com criatividade, assim, com toda certeza, mas... Um cantor de rock. Quem sabe? Quem sabe eu ainda não seja, né? Mas talvez. Eu tinha um sonho de ser professor de matemática, de verdade. Esse era o meu sonho de adolescência. E a moda ser chegou professor de... também... Porque eu via matemática na moda. E aí eu falei, isso é interessante pra mim. Tanto que era muito frustrante eu ser o único aluno muito nerd da minha turma. Então, eu queria desvendar padrões na moda e os meus amigos queriam ver o que era mais cool, o que era mais... E tanto por isso que eu saí da moda, assim, porque eu achava pouco interessante na época, depois que eu me formei, né? Mas é porque eu era muito nerd, eu fui uma criança muito nerd. Eu era a criança que tirava 10, física, matemática,
química não, mas física, matemática, geografia, eu era a criança que tirava 10 em tudo, eu era muito nerd. Então eu acho que a minha criatividade não cabia dentro de tudo que eu gostava na época, por isso que eu fui fazendo outras coisas, né? Mas eu acho que eu seria muito feliz sendo professor de matemática, de verdade. A gente teve nessa semana, o Silvério postou uma coluna aqui que ele tem no Diário do Nordeste falando sobre como ele enxerga uma dificuldade de o Ceará acolher o artista, né? Ele no texto ele relata... O artista cearense, o artista cearense, exatamente. No texto ele relata muito em relação à cidade natal dele, né, que é Mombaça, mas não deixa também de falar de um Ceará como todo. E foi um texto que chamou muita atenção da gente aqui. E eu queria te perguntar muito esse assunto também. Você acha que o Estado como um todo, a população, o poder público, tudo, tem dificuldade de acolher o artista cearense? Eu acho que tem uma relutância, na verdade, sabe? Tem uma relutância muito grande, assim. Eu até entendo que existem algumas iniciativas, principalmente para música independente, que é o que eu tô vivendo agora, né? Que realmente nos ajudam e nos propulsionam de uma certa forma. Mas existe uma falta de planejamento geral em fazer com que esses artistas da nossa cidade, do nosso estado, eles ganhem esse status de artistas nacionais. Eu acho que isso é uma coisa que Rio e São Paulo fazem muito bem. Salvador faz muito bem isso, né? Na Bahia eles fazem muito bem isso. De colocar os próprios artistas como centrais nos seus eventos culturais, né? E eu acho que falta ainda isso para Fortaleza. E quando o Silvério, eu falo isso do lado da música, mas eu entendo também que isso acontece muito no audiovisual, né? Assim, porque é que tem tantas produções audiovisuais que são dirigidas por pessoas cearenses, que são dirigidas aqui, produzidas aqui, e que não tem o Silvério Pereira, que é um dos atores mais famosos que a gente tem. Eu vou até dizer que ele é um ator mais famoso que a gente tem no Ceará, e ele não é protagonista de nenhum desses filmes. Pra mim isso é muito surreal, assim, porque eles trazem, assim, a galera lá de fora e botam, assim, um Cauã Raymond da vida. Eu tô citando o nome dele como exemplo. Eu nem sei se ele fez um filme agora de diretor cearense, mas é isso. Traz um Cauã Raymond na vida pra fazer um sotaque babado, porque os sotaques são babados. O sotaque de Fortaleza não é fácil, né? Pra fazer esses personagens, e a gente tem um ator... Eu falei famoso, mas ele é um dos atores mais talentosos que a gente já viu na nossa cidade também. E ele não é protagonista desses filmes. Pra mim, isso é surreal, assim. Surreal. O fato também de eu ter esses amigos que eu acho geniais e eles também não estarem nessa cena principal da cidade, sabe? De ver artistas incríveis como a Mumu, como o Matheus, lutando pra pagar as contas, assim. É de entender que não existe um projeto na nossa cidade, no nosso estado, pra fazer com que esses artistas tenham subsistência a ponto de virarem ícones nacionais, como o Natanzinho, sabe? Como o Matuê. Eu tenho certeza que nenhum dos dois dependeu da cidade, porque eles conseguiram estourar lá fora. Eles não conseguiram estourar aqui primeiro, né? Eles estouraram lá fora e agora sim eles conseguem o palco principal com toda a estrutura, não sei quantos milhões de dinheiro. Mas ainda assim o Natanzinho é um dos músicos mais rentáveis do país. E aí agora sim ele consegue fazer isso aqui, né? A gente vai ter que ser as próximas Anitas para conseguir esse tipo de valorização, né? Tipo assim, como é que vocês querem que a gente vire ícones nacionais e internacionais se a gente não tem nenhum tipo de suporte, né? Se quando a gente chega aqui, a gente tenta ao máximo galgar ali um cachê digno, enquanto o artista nacional tem filé mignon com queijo gruyère. E eu tinha pastelzinho de queijo, que eu adoro. Faço questão, adoro um pastelzinho de queijo. Mas a disparidade pra mim é que eu não adoro. Até porque eu sou vegano, eu não vou comer filé mignon, mas a disparidade pra mim é babado. E era uma coisa que outros artistas já falaram isso. O Matheus mesmo já falou isso. O Benjamin Arquelano também falou isso. O Benjamin Arquelano não consegue fazer o show dele porque nenhum equipamento paga o cachê e ele teve que fazer o show dele no Rock in Rio. Era isso. O Rock in Rio disse assim, olha que genial o teu trabalho, vem fazer aqui. Né? Ivete Sangalo fez uma inscrição para artistas do Brasil inteiro e ele foi o representante do Ceará. Mas aqui não tem um equipamento que olhe e diga, esse menino vale um Ceará Music da vida. Eu não sei nem por onde começar, assim, porque artistas grandiosos, como a Mona Gadelha, por exemplo, né? Antológica na música cearense, ainda assim ela só conseguiu reconhecimento porque fez uma trilha
lá fora, assim, em São Paulo, muito forte, pra voltar aqui e ainda assim passar por perrengues de artista local. Não tem nem por onde começar, assim, né? Se a Mona Gadelha, que pra mim é um dos ícones, e Roger Rogério, que é um dos ícones, passa dificuldades de artista local aqui, como é que eu tenho que fazer? Ser a próxima Anitta. É a única solução. Vai ter que ser a Anitta. E contigo aconteceram algumas coisas já, né? Muitas. O Quem me quê? segue no Twitter. Pois é, Mulher Barbada OF. relata Viu? algumas, até pra gente entender o que é além do cachê, além Do pastelzinho. do pastelzinho. Eu acho que a grande questão máxima pra mim é como a gente é tratada como artista mesmo, sabe? De todas as coisas que as pessoas já ouviram, que eu já falei, relatei, porque eu boto mesmo a boca no trombone, de questões que aconteceram, pra mim, tem algumas que as pessoas às vezes não percebem e que eu nem sei como dizer. É o fato do técnico de som contratado duvidar da minha capacidade de dizer se meu som tá bom ou ruim. Mas o artista nacional tem 5, 6 horas no palco pra fazer o que quiser e mandar e desmandar. É do produtor cultural dizer que eu só tenho esse tempo de camarim e de esse tempinho aqui pra apresentar, esse tempinho, e o artista nacional ter tapetes vermelhos, o camarim ser inacessível quando ele aparece, das pessoas pedirem pra mim, enquanto artista, não falar com o artista nacional. Anja, eu trabalho com artistas nacionais, eu não faço questão de falar com... Eu falo no WhatsApp com artistas nacionais. Eu não... E é isso, assim, é surreal, porque é colocado por cima. Eu falo isso, mas eu aposto que nenhum dos meus amigos que trabalham com arte ficariam nessa de ter que tirar foto com artista nacional, porque a gente trabalha com isso. Isso não é uma coisa frívola do nosso dia a dia. A gente trabalha com artistas grandes durante muito tempo da nossa vida. E aí eu vi isso, assim, da produção, pra mim é colocar a gente nesse lugar de vira-lata, sabe, assim, e são essas pequenas coisas que agora a gente vai fazer esse super cut, né, Renata? Fazer super cut pra botar no meu perfil, que eu quero que as pessoas saibam que não é só as grandes coisas que acontecem, não é o distrato de xingar com a gente, são essas pequenas microviolências né? que a gente recebe. São as pequenas microviolências a gente ouvir que só vai ter 10 águas no camarim, enquanto a gente vê uma bandeja de filé mignon passando. Repito, eu sou vegana, não me importa que eu não vou comer filé mignon, mas é a disparidade de dizer pra mim que eu só tenho 10 disso aqui, quando uma pessoa tem uma peça de carne que custa R$90 na mesa. Pra mim isso é inaceitável. E hoje você consegue dizer assim, eu vivo da arte, eu sou exclusivamente vivo disso. Porque eu vi que na pandemia você chegou a fazer outras coisas, assim, né? Porque acho que estava mais complicado a questão mesmo de apresentação, e a vida dos artistas foi muito difícil, talvez mais difícil do que os outros, né? Na pandemia. Mas hoje, você se dedica exclusivamente à tua arte? Eu me dedico exclusivamente. Mas também faço outras coisas relacionadas à arte. Assim, eu ajudo na produção, né? Eu trabalho com a Peixe Mulher em outros âmbitos. Eu ainda trabalho... na pandemia, eu trabalhei como diretor de arte de uma agência de publicidade. Na verdade, de duas, né? Fiz de agência virtual e depois eu fiz de uma agência física mesmo. E foi duro, assim, não era uma coisa que eu tava acostumada, é uma coisa que eu faço há muito tempo pra mim mesmo, fiz na adolescência pra ganhar grana, assim, quando eu tinha 18, 19 anos eu fiz muito isso, de fazer banner, cartaz, essas coisas, quando a gente nem tinha Instagram na época, né, meu trabalho era fazer banner, convite e capa do Facebook, pra tu ver como faz tempo que eu fazia isso. E aí eu tive que tirar isso da manga de novo na pandemia, ralei muito pra aprender coisas, porque eu tava muito desatualizada, né, mas hoje em dia eu ainda faço isso, mas pra mim mesmo, eu faço isso pra produtos da Peixe, quando a Peixe precisa, né? Então, eu trabalho exclusivamente com arte, mas não necessariamente exclusivamente com música, né? Sim. Eu ainda faço outras coisas, vou entrar num processo para uma nova peça de teatro. Então, tenho outras coisas que eu faço para além da música. Mas hoje em dia eu posso dizer que eu não dependo de outras coisas. Eu faço arte e trabalho com isso. Você estava falando das dificuldades sobre ser artista cearense no Ceará, né? E quando o artista é um artista drag queen, isso ainda... Qual é essa disparidade? Aumenta ainda mais? É o momento... E olha, eu vou falar isso, assim... E aí a gente vai todo mundo aprender a não cortar essa fala sem o contexto disso. É que eu sinto o gostinho da misoginia toda vez que eu subo de drag em cima do palco. Eu não sofro misoginia. Eu não passo por misoginia, né? Eu sou um homem cis ainda. Mas a máquina da misoginia, ela funciona toda vez que eu tô de drag em cima do palco. Porque
as pessoas me veem como um artista iniciante, às vezes, sabe? E é isso que eu vejo quando eu vejo as minhas amigas trabalhando em cima do palco. Quando eu trabalho com muitas mulheres na técnica também, né? Iluminadoras, técnicas de som. Então, eu vejo acontecer isso. E é muito duro eu ver isso e eu ter que usar a carta do homem cis na passagem de som pra me impor naquele lugar, né? Assim, por mais que hoje em dia eu conte com uma produção ainda mais dura e firme, porque apanhou pra caralho, vivendo na noite, trabalhando na noite, né? Minha produtora é a Luana Caiube, e ela era dona do Mambembe, né? Uma das donas do Mambembe. E o Mambembe era de 2 mulheres. E elas ouviram muita coisa, né? Então ela é produtora calejada que já sabe como lidar com essas situações. Então, às vezes, as pessoas duvidam um pouco quando descobrem que eu sou drag. Enquanto elas só me veem como uma homem cis, elas nem pensam muito nisso. Me escutam, o rapaz tá ali falando. Mas quando descobrem que é drag, elas ficam, ai, meu Deus, ela vai gritar, lá vai. Só pra botar uma maquiagem no rosto, podendo ser um homem normal. Então eu sinto essa energia, assim, né? Eu preciso provar muito meu trabalho, preciso cantar muito, preciso dar 100%, eu preciso chegar subindo todas as notas pra que os trabalhadores homens cis olhem e respeitem o meu trabalho igual eles respeitariam de outro homem cis. Isso é muito doloroso pra mim mesmo, porque eu trabalho com muitas mulheres e eu vejo isso acontecer o tempo todo com elas, assim, sabe? E também por isso que você acaba que se rodeia dessas artistas. Você falou, a tua banda, né? Assim, ela é praticamente toda feminina. Acho que é só o Caio, né? Que não é. Na minha banda do meu trabalho autoral, só o Caio Castelo. E aí, assim, esse ambiente é como se assim, a gente já passa tanta coisa onde você não pode escolher, e aí você cria as suas bolhas, um pouco de conforto, né? E quem diz que bolha é ruim, não sabe o que é você viver no desconforto. E foi preciso eu trabalhar numa situação onde eu era minoria pra entender um pouco isso, sabe? Porque algumas coisas na música e no teatro, pra mim, eram normais e comuns. Eu naturalizei, porque eu convivi durante muito tempo com muitos homens fazendo esses trabalhos, né? A minha banda só tinha homens antes da Mulher Barbada. Então, eu convivia com situações em que eu achava que aquilo era natural. Eu lembro que eu fazia parte de um trabalho chamado Rosas do Porto, que eram várias mulheres e trabalhadoras lá do Porto Iracema das Artes, que se reuniam pra cantar num evento todo ano, né? E aí, quando eu participei do Porto Iracema das Artes pela primeira vez, em 2016, elas me chamaram pra fazer parte como drag. E aí eu topei, porque não tinham só mulheres no projeto, toda a banda era composta de homens, né? Só as vocalistas eram mulheres, e não eram as mulheres do Porto, né? Eram Rosas do Porto, eram sobre ali feminilidades, e eu topei fazer parte do projeto. E eu presenciei algumas violências que, às vezes, nem os homens músicos entendiam aquilo como violência. Eu não entendia como violência. Eu só aceitava, tipo, não, ele era mais experiente, é claro que ele sabe o que tá falando, né? De duvidar, por exemplo, da capacidade da cantora de atingir uma nota ou de escolher uma nota dissonante, que é uma coisa não comum na música popular brasileira. Então, bom, ela é filha de um grande músico, deve saber de alguma coisa, mas esse cara é homem, ele... Né? Na matemática da minha cabeça, eu só aceitava e balançava a cabeça e saía. No ano seguinte, eu fui convidada de novo a fazer o Rosas do Porto, mas dessa vez só teriam mulheres na banda, todo mundo só teria mulheres. E a relação de trabalho foi completamente outra. Eu estranhei muito, assim, né? A escuta, o jeito como elas lidavam com as ideias diferentes. Eu falei, isso é muito estranho. E o show foi lindo igual, assim, o show foi maravilhoso. E no mesmo ano eu fiz parte de um filme em que a grande maioria da equipe, só o diretor era homem, e a grande maioria da equipe era feminina. As mulheres estavam no som, as mulheres estavam na direção de fotografia, a Irene, né, que é uma querida, Bruna Pessoa na assistência de direção, só mulheres, só mulheres. E foi a primeira vez que eu estava em minoria num trabalho, assim, durante muito tempo. E aí, só que eu estava em minoria com várias pessoas minorizadas. O jeito que elas lidavam com coisas pequenas, de entender as alergias, as limitações de locomoção, de entender o tempo de espera das pessoas, tudo, elas tinham tudo pensados, porque elas sempre são minorizadas. Elas sempre são colocadas numa situação de ninguém lembrar das necessidades delas, né? E aí, quando elas estão lá e eu sou o único minorizado, eu não me sinto minoria, eu me sinto parte de um negócio. Eu falei, não, gente, chega, não quero mais trabalhar com homem, não, só quero trabalhar com mulher. E aí, a partir dessa experiência, eu fui tendo mais experiências trabalhando majoritariamente com mulheres e me sinto mais confortável. Porque eu sei que, enquanto minoria naquele espaço, até a minha voz minorizada vai ser ouvida. Eu não vou ser só, não, mas ali a gente vai lidar depois que vai ter um homem. Não, elas pensam mesmo, assim, porque elas geralmente são as únicas
né? Principalmente quando você pensa em mulheres na técnica do teatro, do cinema, da música, geralmente é uma mulher técnica, é uma mulher hold, não tem um, né? E eu tenho o privilégio de trabalhar com muitas mulheres no backstage. Pra mim isso é um privilégio. Você tá com um show novo, né? Sim. É um álbum novo também, deve ser lançado, é isso? Com o nome... Bárbara. Bárbara. Queria muito que tu falasse sobre por que a escolha do Bárbara, né, também. Bárbara, só pra contextualizar, né? Bárbara é um projeto que eu tô tentando levantar há muito tempo, antes da pandemia mesmo. Quando eu lancei Ressaca, eu tinha um plano de gravar um EP na época, né? Que o nome ainda tava se desenhando, mas eu pensava em Bárbara já na época. E aí, do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer parte do Porto Iracema das Artes, que é uma escola, um laboratório, né? De criação e de fruição. E aí eu tive a honra muito grande de trabalhar com o Guilherme Castrup, assim. O Guilherme, ele não é um nome famoso no mainstream, mas ele é muito famoso na música, porque ele trabalhou com Elza Soares, com Gal Costa, trabalhou com Arnaldo Antunes, trabalhou com Chico Science, ele trabalhou com os grandes da música brasileira e produzindo essas pessoas, né, assim, trabalhando nos álbuns, assim. Então, pra mim foi uma honra muito grande e aprendi muito nesse processo e foi um momento também de fruição entre os músicos, né? É uma situação muito rara você poder receber um subsídio pra você estar dentro de uma sala só ensaiando. Isso é uma coisa que não existe no Brasil, nada igual, né? Como existe aqui em Fortaleza. Mas esse nome Bárbara surgiu por causa de uma inquietação com um dos meus namorados, que achavam estranho, não, o fato do meu nome ser Mulher Barbada, né? Olha. E a gente conversava muito sobre isso. E ele falou, eu acho que seu nome devia ser Bárbara. Porque Bárbara não é só um nome de mulher, é uma interjeição. E você é Bárbara. E aí era uma coisa assim, a conversa que ele tinha era sempre com essa intenção. Você jogou pra cima. Bárbara. E eu ria muito, eu achava o nome ótimo. Mas eu já trabalhava com uma drag chamada Bárbara, a Bárbara Kotroff. E eu achava, não vou mudar meu nome também. E aí essa história morreu, assim, né? Mas depois eu fiquei pensando de como de fato esse nome pode ser representativo de várias coisas. Ele pode ser uma interjeição, ele pode ser um adjetivo também, né? Você é Bárbara. Como ele pode ser um nome, ele pode ser uma mulher, né? A Bárbara, assim. E tem até a sonoridade, acaba chegando ali na do Barbada, né? Que é um apelido que as meninas me chamavam muito de Bárbara. As meninas do coletivo me chamavam Bárbara, vem aqui a Patrícia Dalcio me chamando de Bárbara. Então, acho que sim, tem uma brincadeira também com o meu nome ali, né? Ou Mulher Bárbara, né? Isso é uma coisa... Mas também tem a coisa da barbaridade, da barbárie, de ser uma coisa... É um nome muito múltiplo, assim. Sim. E aí eu acho que o meu álbum também vai ser muito múltiplo, né? Ele tem músicas que passeiam desde músicas muito bonitas e singelas até músicas muito dolorosas, como músicas de dançar, né? De celebrar a vida. Rapaz, Isso. Alguém pulou. Espero que seja um bom sinal para o álbum que vem aí, viu? Foi uma oscilação aqui de energia. Vem aí, deixa. Se o olho brilhar, vem aí. Mas é isso, eu participei desse processo agora do Porto Iracema e a gente tá num processo de pós-produção. As músicas estão todas gravadas, mas agora tá passando por esse processo de mixagem e masterização, que geralmente dura uns 2, 3 meses, né? Então, são todas músicas autorais? São músicas de parceiros, assim, algumas músicas eu não mexi, algumas músicas eu coloquei letra, algumas músicas eu adicionei, algumas músicas eu compus junto, assim, então é uma miscelânea de coisas, assim. Mas, como todas as músicas que eu trabalho, assim, eu gosto de botar a minha cara, o que a Mulher Barbada falaria? Por que ela escolheu essa música, né? Tem uma das músicas que é Berro, que foi gravada já pela Clau Anis, que é a mesma compositora de Ressaca, que quando eu cheguei nessa música, ela é uma música que fala de uma coisa muito dolorosa, de um relacionamento abusivo, que vai te consumindo e te colocando naquele lugar de eu quero o gosto da tua pele, eu quero o ar que sai do teu pulmão, eu quero o meu sangue correndo na tua veia. É uma coisa stalker, assim, né? E quando eu fiz a releitura da música, eu pensei muito nessa entrega que o sexo pode se transformar, né? Nessa junção dos corpos, do corpo, da gente respirar o mesmo ar, da gente sentir o gosto do suor, da gente sentir, inclusive, que os sangues se tocam, né? O quente, o calor, enfim, a ereção. Pra mim tem essa conotação. E quando eu regravei a música, foi nessa intenção, e aí eu adicionei um rap no meio da música. Nossa, uma música super dolorosa que eu botei um rap, né? Mas, enfim, ele é um rap dentro dessa nova estética, assim, que eu tava pensando pra música, né? Então, de uma certa forma, mesmo não sendo compositora da música como um todo, eu reescrevi ela pra caber na boca da Mulher Barbada, né? E você falou antes que você escuta tudo, né? O álbum também deve vir assim, as músicas que estão nesse show, nesse repertório também
tem esse... Eu já tô imaginando que é bem eclético. Você falou que tá com um rap aí no meio do... O meme que rola dentro do grupo é tipo, Mulher Mais Barbada, o álbum vai ser de rock, de reggae, de pop. E a minha resposta é sim. Vai ser de tudo isso, assim, tem de tudo um pouco, assim. Claro que tudo tem ainda uma identidade rocker por trás, porque as guitarras são muito presentes, ainda tem essa identidade muito forte, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que é muito próxima do R&B pra mim, assim. É uma palavra que eu fiquei rodando o tempo todo, eu quero lançar um álbum de R&B. R&B não é um álbum de R&B, mas ele tem influências do R&B, tem reggae, tem um pouco de uma pegada hip hop, tem a participação do AG, que é um cara que trabalha com isso, com R&B, hip hop. Então tem umas coisas bem ecléticas mesmo, né? Inclusive tem uma música nova que a gente chegou nesses últimos meses, assim, que ela é pra mim ela é quase um mantra, quase uma oração, assim, ela é uma música lenta, que tem outro clima que o álbum não tem, assim, que era uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir também chegar nesse lugar, porque eu não sou uma pessoa religiosa, né? Não sou uma pessoa de muita fé, mas sou uma pessoa de muitos rituais, isso eu tenho muito, né? E aí a música a gente conseguiu encontrar esses encontros, que de fato é o nome da música. E quais são esses teus rituais? Fiquei curiosa agora. Não, tem alguns rituais, tipo assim, um ritual pra quando eu tenho um dia de show, né? Eu passo as primeiras horas do meu dia calada, depois eu faço vaporização, nebulização, exercícios com canudo. Eu tenho esses pequenos rituais. Ritual da maquiagem também, de tomar banho, depilação, e aí começo a colocar todas as minhas coisas, ouvir música, tomar um chá. Acho que eu demoro muito por causa disso. Assim, hoje eu fiz em 1 hora pra chegar aqui, porque realmente eu não calculei bem meu tempo. Às vezes eu ligo desesperado, gente, eu tô atrasada. Mas quando eu tenho tempo, assim, eu gosto de botar um drink, de botar uma música, de me perfumar bem, sabe? Eu tenho esses pequenos rituais, assim, que eu gosto de... É como se fosse realmente um ritual de transformação, né? Assim, pra fazer nascer essa mulher aí divina, né? E uma frase que as drags americanas falam muito, you can't rush the beauty. Você não pode apressar a beleza, porque é isso, é também se sentir bonita. É acreditar que você é bonita. Então não dá pra você acreditar que você é bonita fazendo uma coisa automática, né? Tem que ter uma apreciação da arte. Pra terminar de dizer, eu tô gata, né? É pra sentir, é pra isso. E quando quando a Mulher Barbada chegou, né? O pessoal da redação chegou pra mim, pra Karine, e disseram assim... Acabou. Vocês têm que vão lá no figurino, botem uma maquiagem, porque olha... Eu falei com a Esse podcast é meu! Vai ficar uma disparidade muito grande. Eu falei assim, pelo menos eu vim com esse verde neon, né? Porque, pelo amor de Deus... Eu até falei com as meninas, eu vou gravar alguns podcasts nos próximos dias, né? E eu preciso de looks um pouco mais discretos, porque até pra pegar Uber hoje, eu pego Uber em frente a uma farmácia, gente. Então é uma parada de ônibus lotada, as pessoas na farmácia, o Uber sem entender nada. E eu só pensando, meu Deus, por que eu escolhi essa roupa? Mas vamos, né? Não, tá discretíssimo. Tá. Dia a dia. Mas a gente já passou por algumas situações, assim, justamente por, sei lá, sair do meio de alguma coisa, entrar em algum ambiente, as pessoas, vale meu Deus. Ai, eu amo, gente, eu amo. Eu fiz um show na semana passada, participação num show, que eu estava inclusive com essa mesma roupa, que eu usei hoje porque eu não consegui tirar foto no dia. Porque é isso, eu fiz o show e depois eu queria curtir o show, eu peguei uma coisa mais confortável e fiquei lá no show e tal. E depois a gente foi pra um restaurante. A gente escolheu um restaurante que não era um restaurante gran fino, mas ele é um desses restaurantes muito frequentados pela família tradicional brasileira. E eu estava com a minha família tradicional brasileira, com esta peruca. Então, quando eu falei, eu vou pro banheiro, e eu estava de bota, será que dá pra aparecer a bota? Gente, dá, olha aí. Meu Deus, que bota! Eu tava com essa bota. E aí eu cheguei... Apareceu minha calcinha. não, acho que não, tô de legging. Quando eu cheguei, já foi né, a pessoa se cutucando, assim, eu acho ótimo, eu adoro. Leonina, né? Aí, quando eu levantei pra ir no banheiro, aí que as pessoas ficam desesperadas, porque... Qual é o banheiro que ela vai escolher? Porque essa é a tortura psicológica que eu faço com as pessoas. É o meu troco. E aí eu levanto no banheiro e eu frequento sempre o banheiro masculino, porque eu entendo que a minha imagem pode ser um pouco estressante para algumas mulheres. Eu posso, porque enfim, eu ainda tenho barba, né? Então algumas mulheres podem ficar um pouco desconfortáveis e eu lembro do meu privilégio cis. E eu adoro deixar o homem cis desconfortável. É meu hobby do café da manhã, assim. Quanto mais eu posso deixar um homem cis desconfortável, mais eu fico... Aí, quando tu entra então, no banheiro masculino pra retocar a maquiagem. Às vezes não tem um espelho, e aí eu peço, eu vou com alguma das minhas produtoras pra um banheiro feminino, que elas ficam meio ali de
de olho. Às vezes não tem. Mas quando tem, ai, é bom demais. É muito, muito gostoso. Gosto muito. Porque é isso, assim, os homens não sabem como reagir. No começo, assim, aconteceu. Hoje eu não sei por que não acontece mais, mas acontecia muito isso das pessoas estarem me vendo de costas, só pra fazer alguma encenação. As pessoas estavam me vendo de costas, e aí eu vou entrar no banheiro masculino e ver um homem bater nas costas, aí. E rolar um. E ninguém conseguia falar nada. Eu falei, não, banheiro masculino mesmo que eu vou, obrigada. E aí eu entro assim, né? Eu amo, acho tudo. Mas é uma coisa. Mas é uma coisa, assim, que acontece muito quando eu tô em lugares que, de fato, não foram feitos e pensados pra pessoas como eu, assim. E aí eu gosto muito mais. Porque eu acho que eu acho que eu pirei tanto na Mulher Barbada porque eu gosto da confusão que ela causa. Total. Você desconstrói um pouco, assim, as pessoas que têm uma mente muito na caixinha, né? Assim, já desconstrói gênero, né? Assim, você olha e fala, vale, o que é, né? Eu amo essa confusão, eu acho que isso é divertido. Eu acho que drag sempre faz isso de uma forma ou de outra, né? Quando a gente vê a Pablo Vittar na capa de uma revista feminina, né? Ela ali rompe algumas barreiras, assim, Sim. porque, de fato, drag queens, elas também são precursoras de muitas coisas, mas elas também podem ser ícones de estilo para mulheres cis. Sim. Tô dizendo que elas não devem ser padrão ou parâmetro, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas elas podem também. Eu também posso botar uma peruca, né? Que é uma moda, por exemplo, que as mulheres negras americanas usam há muito tempo, assim, há décadas, né? E que por causa das drag queens ganhou uma popularidade muito maior hoje em dia, né? Se as Kardashians usam perucas no dia a dia, é porque elas viram drag queens fazendo, e essas mesmas drag queens fizeram os cabelos das Kardashians durante algum tempo. Então é entender também que nós também fazemos parte de uma cultura popular para além da comunidade queer. Muito. Eu vi uma entrevista tua recente, você falando que após o fim das travestidas, né, tinha um desejo de investir muito na música, garantir que as pessoas conhecessem muito mais a Mulher Barbada como cantora. O que tu sonha daqui pra frente como Mulher Barbada, como cantora, como artista? Uau, eu tenho alguns sonhos que são mais palpáveis. Ceará Music, vamos aí. Nossa, eu vou chorar. Se eu fizer um show no Ceará Music, eu vou chorar no final, porque construiu um pouco a minha identidade ali na adolescência, né? O sonho de ir pro Ceará Music. Quando eu pude ir pro Ceará Music, ele tava acabando já, né, ali. Eu fui nas 2 últimas edições do Ceará Music. Então, pra mim, seria um sonho. Não é impossível, né? Um pouquinho de malabarismos aí, de produção, a gente consegue chegar lá, mas tem alguns sonhos, assim, eu adoraria um dia, por exemplo, esse é um sonho um pouco mais impossível, que eu tenho certeza que a grande maioria das drag queens brasileiras nunca chegaram a sonhar com isso, mas, por exemplo, lotar um estádio. Eu adoraria ter essa experiência, sabe, assim, cantar pra uma multidão do tamanho de um estádio. E eu falo isso, assim, sabendo da impossibilidade, mas, enfim, nada era possível pra mim quando eu era moleque e fiz tudo que eu fiz, né? Então eu acho que pode ser que um dia eu chegue lá, a lotar um estádio. Mas pra mim essa eu acho que é a experiência, assim, que eu mais acho que é sensacional. Toda vez que eu vou pra um estádio assistir um artista, assim, que eu admiro, assim, eu me coloco um pouco naquele lugar, assim, né, será que um dia também eu vou chegar lá, né? Quando eu fui pro último show da Glória Groove, eu tive muita sensação, assim, de ver... Não era um estádio, né? Mas era uma galera, assim. E ela tava plena, assim. Pra mim, ela é uma maior artista brasileira. E aí eu fiquei, caralho, eu quero muito chegar lá. E aí era isso. Eu bêbada, todo mundo dançando, e eu morrendo de chorar, assim. Eu sempre choro com a Glória Groove. E qual foi o momento da tua carreira, assim, que foi mais marcante pra ti, assim, na carreira ou na tua vida? E tu fala assim, não, esse momento pra mim foi muito importante. Tem muitos momentos que foram virada pra mim, assim, sabe? Mas tem alguns momentos que eu guardo muito, muito, muito mesmo, assim. Tipo, primeira vez que eu dividi palco com o Silvério Pereira. Porque eu era muito fã, assim, era muito fã com meus 16, 17 anos do Silvério, né? E quando eu tentei trabalhar com o Silvério diversas... Gente, eu era muito stalker do Silvério. Eu fazia sketch nos festivais do mesmo que o Silvério, e aí perguntava pra ele se ele tinha assistido. Aposto que o Silvério devia detestar a minha cara já, em um certo ponto. Eu fiz parte de um... pessoal me seguindo, esse viado, não para de... Teve um ano que eu fiz parte de uma vivência artística chamada Habitat de Atores da Inquieta, que era um grupo que o Silvério participava aqui em Fortaleza.
E o Silvério era uma das figuras desse negócio. Eu sabia que existiriam 4 montagens e cada montagem seria com um dos diretores. Eu falei, essa é a hora que eu vou ser dirigido por Silvério Pereira. Quando eu entrei, ele recebeu o convite da novela. E aí... Não, acho que na época foi o BR... Não lembro agora, mas ele teve que sair, fazer uma turnê no Brasil. E aí eu não fui dirigida por ele. Então eu fiquei nessa vontade. Aí quando eu entrei para As Travestidas, durante muito tempo eu atuava no Quem Tem Medo e ele só dirigia, né? Eu não tinha essa possibilidade de subir no palco com o Silvério. E o Cabaré, apesar de ter um pouco dessa experiência, mas não era dividir uma cena, né? E aí a gente fez um espetáculo musical. A primeira vez que a gente dividiu mesmo uma cena, assim, foi muito marcante. Mas eu tenho vários momentos, assim, de poder fazer coisas e de cantar em lugares que eu nunca imaginei, tipo no Cine Teatro São Luís, né? Eu que era uma criança que frequentava aquele cinema, que sonhava com estar naquelas telas, estava de fato naqueles palcos, né? Então pra mim foi muito marcante, assim. Dividir palco com a Linda Quebrada também foi muito icônico e poder chamá-la de amiga depois dessa experiência, porque eu já fiz participação com muita gente que eu fiz a participação, dá um grande beijo, todo mundo vai embora, né? Mas a Linha, ela foi muito generosa, assim, e ela foi muito grandiosa, e a gente pôde dividir o palco mais de uma vez depois dessa primeira experiência. Mas a primeira vez que eu subi no palco pra cantar com ela, foi um fogo, assim, que fazia muito tempo que eu não sentia, e que a gente cantou e entregou, e a gente tirou onda, foi muito divertido fazer. E a gente ficou muito bêbada juntas depois, comemorando, assim, porque pra ela também tinha sido um desafio, porque ela cantava músicas que não eram nada a ver com o repertório dela nesse show, né? Era o show Perto do Mar, Longe da Cruz, que a gente fez no... Não, mas qual era o evento? No Maloca Dragão. A gente fez no Maloca Dragão. Que era eu, Silvério Pereira, Verônica Valentino, Linda Quebrada e Valéria Barcelos. Enfim, fiz muita coisa que eu me orgulho e que eu fico muito feliz de ter feito, assim, né? De ter rodado o Brasil com os espetáculos. Enfim, tem muita coisa. Ou seja, esse estádio ainda é possível. Ainda dá pra com chegar. certeza. Ainda dá pra chegar, gente. Eu nunca imaginei que eu ia, por exemplo, puxar a parada da minha cidade, assim, né? Eu nunca imaginei que eu ia puxar uma parada, né? É uma parada LGBT. Pra mim, isso é a terceira maior do Brasil, né? Então, tipo, Sim. pra mim foi também um marco, assim. Tem coisas que eu me orgulho muito de dizer, né? Eu não botei no 200 mil pessoas num estádio, mas cantei pra 200 mil pessoas numa parada. Quase, eu só não vou dizer 1 milhão, porque as pessoas estão distribuídas em muitos carros. Mas dá pra fazer uma contagem de 100 mil? Dá pra botar, não dá? Dá pra botar no LinkedIn da Mulher Barbada? Dá. Cantei para 100 mil pessoas. Mulher Barbada, a gente tá perto de encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria muito que você dissesse, convencesse quem tá nos assistindo, por que quando você lançar Bárbara, essas pessoas precisam ir ouvir Bárbara. Gente, eu preciso ficar famosa pra eu cobrar o cachê que eu quiser. Não é por isso. Eu sinto que a gente tá vivendo um momento muito forte na música drag brasileira. Como nunca eu imaginei que a gente viveria isso, né? As drags brasileiras, elas conseguem coisas que as americanas não conseguem. Que é ganhar prêmios, por exemplo, né? Ou participar desses prêmios. Como a Pablo, como a Glória, como tantas outras brasileiras estão conseguindo. E eu sinto que eu quero muito que esse álbum faça parte dessa história. Não no sentido de ser um marco. Eu não acho que Bárbara vai ser um marco na história da música drag brasileira. Mas eu quero muito me juntar a esse coro, sabe? E aí eu sinto que o que eu tô lançando com Bárbara verdadeiramente é algo que nenhuma outra drag no Brasil já lançou. E isso eu queria muito que as pessoas criassem esse apreço como eu tô criando com esse trabalho, sabe? Não no sentido de eu me sentir a maioral, a bambambam, mas no sentido de eu saber que esse trabalho vai ser arriscado, porque ele não é o que as pessoas esperam de uma drag. Se você acha que você não vai gostar desse álbum porque você não curte músicas que outras drags lançam, escute Bárbara, ele não vai ser um álbum comum, não vai ser um álbum que as pessoas esperam que uma drag lance, ele não vai ser um álbum pra tocar nas boates, infelizmente. Ele não vai ser um álbum que vai agradar todo mundo da comunidade. Eu tenho certeza disso. Mas eu sei que agora, com esse álbum, eu tô colocando no mundo a minha identidade e que eu sei que ela é diferente do que tá acontecendo no Brasil, assim. E quero muito que as pessoas vão com um olhar e com os ouvidos muito abertos pro Bárbara, porque ele é, de fato, um trabalho de muitas mãos que tá sendo feito, assim, com muito, 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 muito carinho e com a certeza de que a gente tá fazendo algo único, sabe? Não sei se é algo único na música brasileira, mas, de fato, de ter uma drag cantando um repertório nesse teor, com essa pegada, com esse viés, com esse tipo de produção, não existe, assim. E eu queria muito que a gente
pudesse junto, assim, segurar um na mão do outro e agradecer por tanta gente maravilhosa estar trabalhando. Não é pela Mulher Barbada, mas também é por essa grande massa de gente trabalhando comigo. Dandara Marques, Vládia Mendes, Joana Lima, Caio Castelo, Guilherme Castrupe, Thiago Nunes, Luana Caiube, Renata Monte. É essa galera que tá fazendo esse álbum, sabe? Muito bom. Muito obrigado pela aceitar o convite divino que nem tu. Eu quero muito, Karine, que um dia a gente chegue até a energia que a Mulher Barbada tem, viu? Tem. Porque, nossa, Mulher Barbada, a gente tá gravando isso numa sexta-feira que eu e Karine vamos trabalhar sábado e domingo. Então a gente tá numa energia aqui que eu tô só invejando a sua energia, assim, de você animada aqui, não sei o quê. E eu e a Karine aqui, ó. Tentando acompanhar, né? E a distorção sendo grande de energia. Mas a gente tá muito feliz. Muito feliz por você ter vindo. Eu tô muito feliz também de ter vindo, gente. Gostei muito. Eu gosto muito do podcast de verdade, assim. Gostei muito de ter vindo assistir de perto da Deidiane, sem cortes. Foi muito bom. Nossa, eu tava nervoso, viu? Porque, mais uma vez, né? Pra quem não assistiu o podcast da Deidiane, lá, né? A Mulher Barbada estava nos bastidores, nos julgando, analisando, pra saber se aceitaria o convite de vir aqui. E olha onde eu estou. Não é mesmo? Passamos. Obrigado, gente, de verdade, pelo convite, de verdade. Perfeito. A você que nos acompanhou, sabe, tô que nem tu, tem um episódio toda quinta às 18 horas sai um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube e também na tela da TV Diário, viu? Não esquece de nos acompanhar pela plataforma que você quiser, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima semana. Até quinta.